Fala, meu povo da opinião esportiva. Opina aí hoje para falar sobre os novos treinadores no Rio de Janeiro, né? Do Renato Gaúcho no Vasco e do Léo Jardim no Flamengo. Eu fiquei pensando se eu ia fazer esse vídeo ou não, quando sair a notícia. Eu vi a notícia terça-feira, né, de manhã, quando eu acordei. Ia sair na terça-feira aqui no canal o Guia da Fórmula 1. Não saiu por quê? Porque eu fiquei pensando em roteiros, em que falar sobre essa saída do Felipe Luiz. Se você está chegando aqui no Opinião Esportiva, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João Vitor, né? Eu sou o apresentador aqui do canal. E eu sou declaradamente torcedor do Flamengo. Isso eu nunca escondi, nunca esconderei. Se eu gosto de esportes em geral, é muito por conta do Flamengo, que me fez gostar de futebol, de basquete e dos esportes olímpicos em geral. Então não tem por que eu esconder isso. Mas o Opinião Esportiva não é um canal de torcedor. Não é um canal para falar de Flamengo. A gente fala de vários outros assuntos, vários outros esportes, fala de outros times, sempre tentando ser o mais respeitoso possível, né? Até porque, para quem não sabe, eu moro em Santa Catarina. Aqui a gente tem o costume de torcer para times de fora do estado, né? Então a gente tem muito torcedor do Grêmio, do Inter, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, Botafogo, São Paulo, o que facilita um pouco para perguntar, ter amigos que torcem para vários times espalhados pelo Brasil. A gente tem pouco cruzeirense e atleticano, isso é verdade. Aqui em Santa Catarina, principalmente aqui no sul, está em falta. Mas os outros times a gente consegue trocar uma ideia, ver, o que tu achou disso? Eu acabei não conversando muito com os vascaínos sobre o Renato Gaúcho, mas eu vou dar a minha visão do Renato Gaúcho de alguém que já viu ele treinar o time. E eu vou começar pelo Vasco, tá? Porque o Flamengo eu vou me alongar muito aqui para falar. Então eu vou começar esse vídeo falando sobre o Vasco. Fernando Diniz é um treinador que eu não gosto, né? Eu não fiz vídeo aqui exclusivo da queda dele. Eu fiz um resumo semanal, que é o nosso vídeo de notícias, falando da demissão. Fiz o post lá no Instagram da Opinião Esportiva sobre o Fernando Diniz, mas ele é um treinador que eu não gosto. Eu não gostava dele no Fluminense, eu não gostava dele no São Paulo, eu não gostava dele no Cruzeiro. Inclusive tem aqui no canal um vídeo, se você pesquisar o próprio quadro do Pinaí, vai ter a playlist de vídeos, eu vou deixar no final, que eu falo do Cruzeiro, do Super Cruzeiro, do Cruzeiro que estava montando o time, e que o defeito daquele Cruzeiro era o Fernando Diniz. Inclusive o Cruzeiro melhorou com a chegada do Jardim, né, que a gente vai falar daqui a pouco. E então era uma demissão muito que vinha sendo pedida há bastante tempo. Eu achei que o Vasco não deveria nem ter contratado o Diniz, né? Eu acho que o Diniz não funciona muito para os times grandes aqui do Brasil. Ele ganhou a Libertadores. Legal. Acontece, tá? Eu não gostei do estilo de futebol que o Fluminense apresentou naquela Libertadores. Eu preferia muito mais o Internacional, que foi eliminado na semifinal, do que o Fluminense. Não é porque eu sou torcedor do Flamengo, é mais pro estilo tático do Diniz, tá? Pra ficar isso bem claro, não é algo contra o Fluminense. Tanto que no Mundial de Clubes eu até comentei com amigos meus tricolores de que dava gosto de ver aquele Fluminense e que eu torci, por exemplo, contra a Inter de Milão. Contra o Chelsea, não, né? Aí chegar na final já era demais. O lado do torcedor já falou mais alto. Mas o Renato Gaúcho, e a gente tem um exemplo muito bom aqui, né, agora, que eu acabei de lembrar, do Fluminense, que era um time treinado pelo Diniz e que o Renato Gaúcho chega depois e melhora o time. Eu não lembro aqui de cabeça se foi uma troca imediata, né, se o Diniz sai, o Renato chega. Se eu não me engano, tem o Mano Menezes no meio deles, né? Eu não tô aqui perto de internet, eu tô gravando esse vídeo pelo notebook, mas o Wi-Fi tá desligado, né? Tô gravando pela câmera do notebook mesmo. Então, aí se eu não me engano tem o Mano Menezes, mas é um exemplo de um time que é muito a cara do Diniz, o Renato chegou. Qual é o problema do Renato Gaúcho? E é o problema que o Vascaíno tem que ficar de olho. O Renato, ele é um treinador de, que a gente fala assim, mais ou menos, de barriga cheia. Ele já ganhou tudo que tinha para ganhar. Ele não tem pretensões a mais no futebol e pretensões de títulos que o Vasco pode dar para ele. Né? O que falta para a carreira do Renato? Um Mundial de Clubes que ele perdeu porque a barreira abriu contra o Real Madrid na final.
e porque chegou muito perto, né? O João Pedro estava naqueles dias felizes, fez 2 gols na semifinal da Copa do Mundo. Falta isso para a carreira dele, porque de resto ele tem Libertadores, ele tem Copa do Brasil. Brasileirão não parece ser muito uma pira dele. Em todos os times ele sempre abre mão do Brasileirão. E ele percebe, ele não é um treinador que é muito, sim, se a torcida vai a ele, ele vai embora. É isso. E o Vasco acabou de passar por isso com o Coutinho, né? Que recebeu vaias e pediu demissão. O Renato, ele sai assim do Flamengo, ele sai assim do Fluminense. Para quem não lembra, o Flamengo, ele da passagem do Renato muito do Flamengo, porque fica marcado muito mais o escorregão do Andreas Pereira, que inclusive ele falou em entrevistas que o que acabou com o trabalho dele no Flamengo foi o escorregão do Andreas. Mas o Flamengo, ele é eliminado, ele sofre uma goleada pro Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil e é eliminado. A torcida vai e ele entrega o cargo dele após a eliminação na Copa do Brasil. Ele pede demissão, comunica à diretoria. Faltava 2, 3 semanas para o jogo no Centenário contra o Palmeiras, em Montevidéu. A diretoria convence o Renato a ficar até a final. Então, isso já é um clima caótico, né? Você chega numa final em que o Palmeiras estava fechado com o Abel Ferreira, tudo certinho, e o Flamengo, um treinador que tinha pedido demissão antes do jogo, que tinha sido convencido a ficar. Tem toda aquela polêmica também no jogo com o Grêmio. São as polêmicas do Renato e aí isso que pode atrapalhar ele no Vasco. Porque no Fluminense é a mesma coisa, né? Ele ganha a Sul-Americana, a torcida ele ganha uma partida na Sul-Americana, um confronto, a torcida pega um pouco no pé e ele entrega o cargo. Ele é assim, ele entrega o cargo, dane-se. Ele é rico, já tem todos os títulos e, sinceramente, eu não sei até onde ele tá errado. Ele preza pela qualidade de vida. E até onde o Vasco, e aí você, amigo vascaíno que me assiste, vai poder dizer melhor que eu, o Vasco tem tranquilidade, tem qualidade de vida. Não sei o que o Pedrinho falou com ele, mas foi necessário. Ele recusou o Vasco 2 vezes antes de aceitar. Ele aceitou na terceira proposta, né? Questões financeiras, questões do projeto, tudo mais. É um bom treinador, tá? Eu brinco que todo ano o Vasco entra na briga pelo rebaixamento. Eu acho que com o Renato isso não entra em questão. Né? O Vasco, apesar de que, se eu não me engano, ele era o treinador do Vasco quando o Vasco cai em 2008, se eu não me engano. Ou ele entrega o cargo um pouco antes. Mas é um outro Renato Gaúcho, né? Acho que o Renato Gaúcho, quando chega no Grêmio, ganha a Copa do Brasil e Libertadores, é um estilo, é um Renato Gaúcho diferente do Renato que perde a Copa do Brasil treinando Vasco em 2006 e vence a Copa do Brasil com o Fluminense, Libertadores. É um outro estilo de futebol, é um outro Renato Gaúcho. Bom, boa contratação, tá? Dos nomes que estavam no mercado, dos nomes que o Vasco tinha condições de trazer, Pedrinho acertou, Pedrinho e diretoria acertaram. Parabéns ao Vasco por demitir o Diniz e contratar o Renato. Eu acho que o Vasco fez uma boa troca. Agora a gente vai para as críticas. Ao Flamengo, não ao Vasco. Acho que vamos falar um pouco de Flamengo agora. Porque foi um absurdo o que o Flamengo fez. O Felipe Luiz, ele é uma lenda do clube. Você pode negar, pode dizer, mas ele não tem, assim, um outro cara que ganhou tudo que ganhou como jogador, volta e conquista tudo de novo como treinador. Somente a Recopa ele não conquistou como treinador e jogador. Ele conquista Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Ele é o segundo técnico mais vencedor da história do Flamengo. Ele é o único treinador a ganhar os 3 principais títulos pelo Flamengo, que é Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Ninguém mais além dele tem isso. Porque vamos lembrar que Copa do Brasil, né? Tem o Jaime de Almeida, não ganha Brasileirão, não ganha. Mas faz a gente pela Libertadores. Dorival Júnior não ganhou o Brasileirão, o Carpegiani não ganhou Copa do Brasil e o
O JJ também não ganhou a Copa do Brasil. Ele é o único que ganha todos, né? Libertadores, eu fui pela Libertadores, porque a Copa do Brasil são 5 títulos, não título a mais. Seria um pouquinho mais difícil essa conta. Só um pouquinho. Mas ele ganha como jogador também. Então é uma lenda do clube. E ele ser demitido numa conversa, numa sala fria, sem uma despedida adequada. Assim, não dá pra dizer que o Jardim é um treinador ruim. Não, tipo, ele não tinha uma boa relação com o presidente. Mas até aí ninguém tem uma boa relação com o BAP, quase. O BAP é considerado uma pessoa de trato difícil no futebol. A liga brasileira de futebol está travada há muitos anos. Eu não estou falando do campeonato, estou falando da liga, da união dos clubes. Muito por conta dos discursos do BAP. Desde a época que ele era vice do Landim. Ele é um cara difícil. Ele era um cara que, na eleição, eu conversava com amigos meus flamenguistas. A gente aqui no Sul, a gente não vota, né? A gente só torce pela escolha do presidente do Flamengo. E não era um nome que me agradava antes. Por conta de motivos assim. O BAP, ele é aquela pessoa de que ele não tem papas na língua, ele não se importa com os outros. É ele primeiro e depois os outros. E foi muito simbólico que no dia do aniversário do Zico, a maior lenda do Flamengo, o Flamengo como instituição tenha desrespeitado outra lenda do clube. Porque foi um desrespeito à forma que o Felipe Luiz saiu. Demissões acontecem no futebol. Não se justificava. Ah, ele perdeu o Supercopa, ele perdeu a Recopa. Era o que eu falava. Eu não lembro se eu cheguei a falar aqui em vídeo alguma vez sobre isso. Mas, gente, Carioca, Supercopa, Recopa são torneios legais de ver, de jogar. Ganhou, ok, perdeu, tá bom. Ano passado, o Flamengo ganhou do Botafogo. Eu falei, ok, legal, desliguei a TV. Não foi aquela comemoração. Esse ano também perdeu pro Corinthians, foi legal, ok, acontece, bola pra frente. São torneios de pré-temporada que tem que ser levados como pré-temporada. Ah, mas ele tá mal no brasileiro. Foi o planejamento, foi uma escolha do clube. Eles ainda voltaram antes porque os moleques quase foram rebaixados no estadual. Senão o clube nem voltava, né, no período que voltou. O Flamengo esticou a corda ano passado. O Flamengo perdeu o Mundial de Clubes nos pênaltis. Você demitiu o treinador. O Flamengo disputou 4 vezes o Mundial de Clubes e uma vez a Copa do Mundo, né? Lembrando que a Copa do Mundo, 4 anos é separado, né? O que o Flamengo perdeu, o Bayern de Munique, é outro torneio. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal que era sobre isso, né? Que o seu clube não será bicampeão mundial no meio do ano na Copa do Mundo, porque é um torneio novo. Só o Chelsea tem esse título da Copa do Mundo, ninguém mais tem. Mas o Flamengo disputou o Mundial anual 4 vezes. Em 81, goleou o Liverpool. Em 19, levou o jogo para a prorrogação, mas perdeu para o Liverpool. Quando ganha a Libertadores de 22 e joga em janeiro de 23 o Mundial, perde na semifinal para o Al Hilal. Não chega nem na final. E agora perdeu nos pênaltis. Nos pênaltis. Pro europeu. Para um super europeu. Para o super Paris Saint-Germain, o Flamengo levou o jogo para os pênaltis. Vale lembrar, sempre bom ressaltar, faz 14 anos que um sul-americano não vence um europeu. 14 anos. E nesses 14 anos, algumas vezes o sul-americano nem na final chegou. Desde 2016, ano sim, ano não, um sul-americano cai. Então, o sul-americano não chegou na final em 16, 18, 20, 22, 24. E se essa média chegar, 26 também. Ah, mas o Fluminense jogou a final em 2024 pela temporada 23, né? Ele ganha a Libertadores. Ele e o Manchester City ganham 23 seus títulos continentais. O Mundial acontece no início do ano porque era por conta da pandemia, o calendário foi esticando, normalizou só na temporada 24 quando acontece no final do ano a final entre Real Madrid e Real Madrid foi contra quem? Foi contra o Pachuca, a final, Real Madrid e Pachuca. Mas então, desde 16
há 10 anos, há 14 anos o Sul-Americano não chega na final, e nos últimos 10 anos foi se alternando e em algumas vezes, em 5 oportunidades, se a minha conta não estiver falhando, né? São 10 temporadas, anunciando não, 5 oportunidades, não chegou na final. E nessas 5 finais, a gente tem em 17 o Grêmio, que a gente já falou aqui, 1-0, a barreira abriu, mas perdeu no tempo normal. Em 19, o Flamengo, prorrogação. 21, o Palmeiras, prorrogação pro Chelsea. 23, 4-0, absurdo. O Manchester City não tomou conhecimento do Fluminense. E agora o Flamengo bateu pênaltis. Então, se não me engano, ou não chega ou chega perto, né? Tirando o Fluminense, os outros que chegaram, os outros brasileiros que chegaram, acabaram chegando um pouco mais perto do título, mas não conquistaram. Então ele foi, por isso foi o treinador que em 14 anos foi o que chegou mais perto de conquistar o mundo sem ser de um clube europeu. E ele é demitido 2 meses depois de ter sido feito. Não justifica. Não justifica nada. E mesmo que fosse uma decisão de a gente queria o Jardim e agora que o Jardim está disponível, o Jardim era o nosso treinador e só agora que ele está disponível para vir, o momento é o momento, a gente sente que é o momento, que eu discordo. Eu acho que foi o Rica, não lembro agora se foi o Rica Perrone, FSR, eu vi alguns comentários, Eric Farias, eu vi alguns comentários falando, eu não lembro qual desses, foi um desses 3 que falaram, de que, ok, quer demitir, demite, mas dá uma final pra ele, deixa ele jogar a final do Carioca, deixa ele se despedir da torcida, anuncia durante a semana, anuncia a demissão, ok, mas deixa ele se despedir do último jogo, tipo, tá terminando essa temporada, tipo, terminou o campeonato estadual, o último jogo da pré-temporada, o brasileiro já começou, ok, mas tem esse torneio, porque o favorito é o Fluminense, né, agora, o Fluminense tá há uma semana, o Fluminense já teria um tempo maior para se preparar, porque ele joga no domingo, o Flamengo joga só na segunda, então o Fluminense já tinha um dia a mais de treino com o Zubeldia para se preparar, e agora o Flamengo nem treinador tem, né, porque anunciou o Jardim agora. Tirando isso, o Jardim é um bom treinador, tá? Ele foi campeão da Ligue 1 com o Mônaco, se não me engano. Fez um bom trabalho no Cruzeiro, eu acho que é um bom nome, tá? Mas ele chega num momento complicado. Muito parecido como foi a chegada do Vitor Pereira. O clube estava fechado com o Dorival e chegou o Vitor Pereira, que tinha saído de uma forma estranha do Corinthians. Agora o Jardim sai de uma forma estranha do Cruzeiro e chega no Flamengo, que estava fechado com o Felipe Luiz. Se o torcedor tinha medo de 2023 se repetir, a história 3 anos depois tá aparecendo, tá caminhando. Naquele ano o Flamengo terminou um dos poucos anos no século em que o Flamengo não foi campeão. Porque vamos lembrar que o Flamengo ganha. O século começa em 2001. Em 2001 ele ganha Carioca e Supercopa e Copa dos Campeões. 2002 e 2003, nada. 2004 ganha o estadual. 2005, nada. São 3 anos, eu tô contando aqui. 2006, Copa do Brasil. 2007, 2008, Carioca. 2009, Carioca e Brasileirão. 2010, nada. 2011, Carioca. 2012, nada. 2013, ele ganha a Copa do Brasil. 14, ele ganha o Carioca. 15, nada. 16, nada. 17, Carioca. 18, nada. Desde 2019, só 2023 ele ganha. É muito título de 2019 pra cá. Mas ele fica 2023 sem nada. São 9. Em 25 temporadas, apenas em 9, o Flamengo terminou sem ganhar um título. A última vez que o Flamengo ficou 3 temporadas sem ganhar foi entre o título brasileiro de 92 e o título carioca de 96. Ele fica 93, 94 e 95. 3 temporadas sem levantar a taça. Isso no século passado. Então, quando a pessoa fala que o Flamengo tá mal acostumado, isso a gente sabe.
Você viu aqui a sequência. É muito raro a sequência de duas temporadas sem títulos. A gente tem 2002, 3, em 4 já ganhou um título carioca para amenizar. Aí fica 2000, depois 2015, 16 e 17 vem um carioca para amenizar novamente. Então, é muito raro. O Jardim tem condições de ganhar um título, eu acho. Não tá tão caótico como foi 23. Porque 23, o Vitor Pereira, Sampaoli e o ano termina com o Tite. O Flamengo tem 3 treinadores ao longo de 23. Tá indo pro segundo. Mas eu acho que o Jardim talvez fique até o final do ano, pelo menos. Assim eu espero que talvez uma taça, né? Não sei se o Carioca ou o Fluminense é muito favorito. O vídeo acabou ficando muito longo, 20 minutos e 50. Eu já sabia que eu ia ficar longo na hora que eu decidi misturar 2 temas. Mas é isso. Amanhã, guia da Fórmula 1, se você gosta de Fórmula 1, a gente vai cobrir aqui toda a temporada. Esse mês de março, poucos vídeos. A gente volta em abril com um resumo semanal. Estamos ajeitando aqui a casa. Mas siga a gente em todas as redes sociais. Vejo vocês na próxima e falou!